os telescópios se dividem em dois principais, tá? Que são os mais comuns a gente encontrar. É os refratores e os refletores. O refrator é esse modelo, ele é um modelo tipo luneta e ele usa uma lente objetiva aqui na frente, que fica nessa região, para fazer a captação da luz. Já os refletores, que são esse modelo de telescópio, ele usa dois espelhos para fazer a captação da luz. É um espelho grande nessa região, no fundo do tubo óptico, que é chamado de espelho primário, e um segundo espelho que fica bem atrás aqui do focalizador, que é chamado de espelho secundário. Então, basicamente, a grande maioria dos telescópios, ele é um refrator, que é o tipo luneta, ou um refletor, que é o de espelho, também conhecido como telescópio newtoniano. Esse modelo de telescópio aqui, ele pode ser chamado de refletor, ou pode ser chamado também de newtoniano. Por que newtoniano? Porque foi Isaac Newton que inventou esse modelo de construção de telescópio. Agora vamos falar dos refratores. Os refratores são telescópios, como a gente comentou, do tipo luneta. Eles são indicados para observação de objetos mais brilhantes, tais como planetas, estrelas e a nossa Lua. Ele é de simples manuseio e basicamente o que faz a captação da luz é a lente objetiva que está ali dentro. Essa lente objetiva é a que faz a captação da luz. Então ele é um telescópio de fácil manuseio e de fácil manutenção. Tá, agora vem a pergunta: o que eu consigo observar com um refrator? Por exemplo, esse aqui é um refrator de 70 milímetros. Então, com um telescópio de refrator de 70 milímetros, você vai conseguir tranquilamente observar as crateras na Lua, você vai conseguir observar estrelas e aglomerados de estrelas, inúmeros aglomerados, e vai conseguir observar alguns planetas. Por exemplo, vai conseguir observar Mercúrio, vai conseguir observar Vênus, Marte, Júpiter e as suas, vai conseguir ver além do planeta as luas galileanas e vai conseguir observar também o planeta Saturno e seu anel, tá? É um ótimo telescópio e tem um bom custo-benefício. Uma dica que a gente dá é o que? Ao escolher, se eu optar por um refrator, procure de preferência de 70 milímetros de abertura para cima. E tente evitar abaixo de 70 milímetros. Por quê? Porque abaixo de 70 milímetros ele vai ter uma abertura muito pequena, que vai fazer com que você perca muitos detalhes dos astros que se vão observar. Então a dica é, se possível, tente pelo menos 70 milímetros de abertura para cima. Lembrando mais uma vez, a abertura do telescópio é o principal fator. Quanto maior a abertura, melhor. Agora vamos falar do telescópio refletor ou newtoniano. Ele é composto, como a gente já citou, por dois espelhos. Então ele tem o espelho primário que fica lá no fundo, aquele espelho lá no fundo. Depois ele tem um segundo espelho aqui atrás. Ele tem um segundo espelho chamado espelho secundário, que vai jogar a imagem aqui para o focalizador, que é onde vai gerar a imagem. Tá? São telescópios que você vai encontrar a partir de 76 milímetros de abertura, e daí não tem limite, então ele vai até 300, 400 milímetros. São telescópios indicados para quem, além de planeta e Lua, também quer observar galáxias nebulosas. Por ele ter um diâmetro maior, então ele tem mais capacidade de captação de luz e automaticamente ele vai conseguir observar objetos mais tênues, com menos brilho. Então, se o seu teu objetivo é tentar observar galáxias nebulosas, não tem como evitar, você vai ter que ter um newtoniano, um telescópio refletor, um telescópio de espelhos.
Agora a gente vai falar sobre montagem. Os tipos de montagem. Basicamente, a grande maioria dos telescópios, ele tem duas opções de montagem. A altiazimutal, que é esse modelo aqui, e a equatorial, que é esse modelo aqui. Vamos mostrar agora a diferença de uma para a outra. Falando exclusivamente do tipo de montagem azimutal, normalmente vai encontrar aí no mercado ela em dois modelos. O modelo de forquilha, que é esse modelo aqui, e esse modelo que já é um modelo mais moderno. Mas ambos têm a mesma característica de movimento. Então eles te permitem o movimento na vertical, para cima e para baixo, e na horizontal, de um lado para o outro. Então, utilizando esses movimentos é o que você vai usar para apontar o seu telescópio. Ambos têm a mesma característica, para cima e para baixo, de um lado e para o outro. Tá? Essa é a azimutal. É o modelo mais fácil de uso, mais simples para usar. Só que ele tem um porém. Ele, na hora de que você está observando, ele se torna um pouco mais difícil para você conseguir acompanhar o movimento do astro no céu. Então, ele é mais fácil na hora de apontar, mas durante a observação, ele se torna um pouquinho mais difícil de você conseguir acompanhar o movimento do astro no céu. Agora vamos falar das montagens equatoriais, que é esse modelo de montagem aqui. Então, ela é um pouquinho mais complexa do que uma azimutal para preparar, porque ela foi projetada para compensar o movimento de rotação da Terra, para facilitar na hora de fazer o acompanhamento do astro no céu. Então, basicamente, o que precisa ser feito? Antes de começar a usar, precisa pegar uma bússola, apontar esse eixo aqui para o Polo Sul, regular aqui essa graduação na latitude da cidade que você está, e depois, na hora de observar, para você acompanhar o astro, você vai simplesmente girar esse manípulo para que você consiga fazer acompanhamento em slow motion do movimento do astro no céu. Então, ela é bem melhor do que uma azimutal, bem mais robusta, e além disso ela te dá várias outras opções que você não vai encontrar na azimutal. Você consegue apontar ela para qualquer lugar do céu, só soltando os eixos. O telescópio vai virar para qualquer lugar do céu sem você precisar movimentar o tripé. Então, para você que pensa em fazer a astrofotografia, essa é a escolha correta, porque somente as montagens equatoriais que te dão a opção de você poder futuramente motorizar ela para que ela faça o acompanhamento automático do astro no céu. Isso não é possível com a azimutal. Então, se você pensa em astrofotografia, essa tem que ser a sua escolha. Agora vamos falar sobre abertura e distância focal. São dois fatores importantes no telescópio. Como a gente já comentou lá no início, a abertura do telescópio é o diâmetro da lente objetiva, no caso dos refratores, e o diâmetro do espelho, no caso dos refletores. Isso é a abertura do telescópio. Então esse aqui tem uma lente objetiva de 70 milímetros, a abertura dele então é de 70 milímetros. Esse modelo aqui tem um espelho de 130 milímetros, então a gente diz que a abertura dele é 130 milímetros. Então o principal fator num telescópio é a abertura. Quanto maior a abertura, melhor. Quanto maior a abertura, mais captação de luz, automaticamente mais resolução você vai ter na imagem, porque mais luz ele vai conseguir captar, ele vai te dar mais detalhes e mais astro você vai conseguir observar no céu. O segundo fator, não menos importante, é a distância focal. O que é a distância focal? A distância focal é a distância que a luz percorre dentro do telescópio até ela gerar a imagem na lente ocular. Então, ela, a grosso modo, a gente pode dizer que é o comprimento do tubo. Quanto maior a distância focal,
mais aumento o telescópio vai dar, tá? Então, quanto maior a distância focal de um telescópio, mais capacidade de aumento ele vai dar. Outro fator importante é o quê? Qual que é a capacidade de aumento de um telescópio? É 2 vezes a abertura da lente, tá? Então, todo telescópio a gente diz que o quê? Ele tem um limite útil de aumento, que é 2 vezes a abertura do telescópio. Por exemplo, um telescópio de 70 milímetros, a capacidade de aumento útil dele é de 140 vezes recomendado. Um telescópio de 130 milímetros, a capacidade útil dele recomendado é de até 260 vezes de aumento, tá? Então, a distância focal é o comprimento do tubo. Então, nesse caso aqui, ele vai ser de 70 milímetros por 700 milímetros de distância focal. Esse telescópio aqui, ele é uns 130 milímetros por 650 milímetros de distância focal. Um fator importante é o que? Existem alguns telescópios refletores, alguns fabricantes, para economizar no comprimento do tubo, eles colocam uma lente aqui dentro do focalizador, uma lente chamada lente relé. Essa lente, infelizmente, ela faz com que a imagem perca bastante qualidade. Então, uma dica fica aí. Na hora de você comprar um telescópio, se você optar por um newtoniano, por um refletor, evite se ele tiver lente relé. Se tiver lente relé, evite comprar, porque ele perde muita qualidade da imagem por causa dessa lente que tem aqui dentro. Os fatores importantes a levar em consideração na hora de escolher o telescópio é ver quais são os acessórios que acompanham ele, tá? Quantas lentes oculares acompanha ele, se ele acompanha lente Barlow, se ele acompanha suporte de celular para você prender no telescópio o celular para poder fazer fotos, se ele acompanha bolsa para transporte, para armazenamento. Então isso também importante observar quais são os acessórios que acompanham o telescópio, pois dá muita diferença de preço. Às vezes aquilo que parece que está barato, mas na verdade ele está mais caro porque ele vem com muito pouco acessórios. Às vezes o que está mais caro, na verdade, ele acaba sendo mais barato por causa da quantidade de acessórios que ele acompanha. Então essa é mais uma dica que a gente deixa aí. Ver quais acessórios acompanham o telescópio. Outro fator importantíssimo na escolha do telescópio é qual que é o seu objetivo. Tá? Você definir seu objetivo. Se o teu objetivo é observar somente Lua e planetas, a melhor escolha para você, custo-benefício, vai ser um refrator. Por causa do custo-benefício mesmo. Normalmente eles custam um pouquinho a menos do que uns refletores. Então vai ser normalmente a melhor escolha para você. Ah, não, você quer, além de Lua e planetas, eu quero ver uma nebulosa, quero ver uma galáxia. Lembrando que nebulosa e galáxia depende muito da qualidade do céu onde você mora. Se você mora numa grande cidade, dificilmente você vai conseguir, dentro da grande cidade, observar esse tipo de objeto. Você vai ter que sair do campo, um lugar com menos poluição luminosa, para conseguir observar galáxias e nebulosas, tá? Mas se o teu objetivo é galáxia e nebulosa ou astrofotografia, a melhor escolha para você é um newtoniano com montagem equatorial. Vai ser a sua melhor escolha. Então, se quer céu profundo, esse tipo de telescópio é o mais recomendado. Mas é importantíssimo levar em consideração o local que você vai observar. Se você vai observar na sua casa, você mora num apartamento, vai observar pela janela, você tem que levar em consideração o tamanho do telescópio, tá? Porque telescópios de grande abertura, eles são muito pesados e são grandes, são mais difíceis de transportar. Então aqui já pode ter uma diferença numa ideia de peso. O refrator de 70 milímetros, ele completo com tripé e tudo, ele pesa na média de 4,5 kg. Então é um telescópio fácil para você transportar, você vai viajar, você quer ir subir uma montanha, vai para a chácara, é um telescópio fácil de você transportar. Já um newtoniano, um exemplo, esse 130 milímetros, ele aqui, ele pesa completo 16 quilos. Então, além da questão do tamanho, que se torna mais difícil, tem a questão do peso também.
Então, um de 130 pesa 16 quilos, o de um exemplo de 200 milímetros ele chega aí até próximo dos 30 quilos. Então, esse é um fator importante também. Se você vai deixar ele parado em um lugar fixo, o newtoniano é uma boa opção. Ah, eu vou levar para a chácara, vou subir uma montanha, fazer uma trilha, acaba sendo, às vezes, o refrator acaba sendo a melhor opção pela facilidade na hora de transportar. Um erro muito comum que acontecer é as pessoas sonham em comprar o primeiro telescópio, mas acabam deixando de comprar o seu primeiro telescópio por causa da questão de valores, porque elas daí querem comprar um telescópio importado de uma marca famosa e esse telescópio tem valores realmente bem altos. Não tem necessidade de ser um telescópio desse de marca importada, até porque não faz muita diferença, tá? A gente tem ótimos telescópios de boa qualidade ótica, por valores assim, uma fração do valor de uma dessas marcas importadas, tá? Então, assim, não deixe de comprar o seu telescópio porque você quer aquela marca famosa, aquela marca importada que custa 5 mil reais, 7 mil reais. Você vai encontrar, se pesquisar, você encontra um telescópio com a mesma abertura, com as mesmas configurações desse famoso, você encontra ele às vezes assim por 20% do preço do valor que você ia pagar num desse importado famoso. Então, a gente costuma dizer assim, qual que é o melhor telescópio? Eu costumo dizer assim, o melhor telescópio é aquele que cabe no seu orçamento. O mais importante é o quê? É você ter um telescópio, comprar o seu primeiro telescópio, você ter o seu telescópio para você poder observar, porque senão você vai passar anos, às vezes, sonhando com um telescópio, porque ele custa 4, 5 mil, sendo que não tem necessidade. Telescópios desse modelo aqui custam na faixa de R$ 1.000. Telescópios nesse modelo aqui, que é um excelente telescópio, custa na faixa de R$ 2.000. Então você não precisa de 5 mil, 7 mil reais para ter um bom telescópio. Tá? Basta pesquisar, é óbvio, tem que tomar cuidado, porque existe uma coisa muito comum, as pessoas compram aí telescópio de R$ 200, R$ 300, tem um monte aí na internet, e infelizmente acaba sendo a maior decepção. Acaba que a pessoa acaba se frustrando, porque ela acabou comprando, na verdade, um brinquedo, não foi um telescópio de verdade. No Brasil, infelizmente, não se encontra telescópio de verdade por menos de R$ 700, R$ 800, você não vai encontrar. Abaixo de R$ 700, evite, porque você vai estar comprando gato por lebre. Então fica aí a dica. Se está pensando, não precisa esperar juntar dinheiro para comprar uma marca famosa. Você tem várias marcas aí no mercado que são ótimos telescópios com uma fração de preço bem menor do que uma grande marca importada. Então é isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido aí auxiliar em alguma das dúvidas que normalmente surgem. A gente vai deixar aí na descrição desse vídeo 3 links contendo 3 modelos de telescópios de boa qualidade e com preços bem acessíveis, telescópios completos que já acompanham jogo de lente oculares, lente Barlow e vários outros acessórios. Também sinta-se à vontade para qualquer dúvida, deixa ali nas perguntas que a gente vai aí auxiliando e respondendo na medida do possível. Espero ter auxiliado aí nessas dúvidas e até o próximo vídeo.